Basta que sejais jovens para que eu vos ame muito, costumava dizer São João Bosco aos seus meninos. E a juventude torna Angola terra amada pelo santo fundador da congregação salesiana e assistida hoje com paixão pelos seus filhos e filhas espirituais. Angola é um país jovem, independente do domínio colonial desde 1975 e livre só há poucos anos do flagelo da Guerra Civil. Mas principalmente é uma nação em que cerca de 45% da população tem menos de 14 anos, constituindo terreno natural para a missão salesiana. Crianças, adolescentes e jovens a serem acompanhados no crescimento humano e espiritual, valorizando suas capacidades para o desenvolvimento do país. Em Angola não faltam recursos minerais, petrolíferos, hídricos ou florestais, e existem mais de 1.000 quilômetros de costas disponíveis para aberturas econômicas ao turismo, à pesca e ao comércio, mas seu principal recurso são os próprios angolanos. 100 anos separam o pedido dos bispos de Angola a Dom Bosco para mandar seus salesianos para o grande país africano e a chegada do primeiro missionário. Era o dia 1º de setembro de 1981, quando o padre Alvino Beber chegou a Dondo, saindo da Inspetoria Brasileira de Porto Alegre para iniciar o serviço paroquial. Quando chegamos em Angola, dos princípios pastorais nossos era não ficarmos nas grandes cidades, senão podermos chegar até os mais necessitados que estavam nas últimas províncias. Porém, a situação da guerra obrigou a todo o povo angolano e a nós também a nos focalizarmos nas capitais, sobretudo nas cidades assim mais povoadas. E assim foi que, ou assim é, que no dia de hoje nós temos das 10 presenças salesianas, 5 se encontram aqui na capital, em Luanda, e as outras espalhadas, uma em Benguela, a província do Sul, a província justamente do sonho de Dom Bosco. Sabemos que historicamente Dom Bosco falou de Benguela, falou de Angola e falou das nossas missões de Benguela. A missão mais distante, que é a missão de Luena, que se encontra a 1.100 quilômetros desta cidade capital, são praticamente 3 dias de viagem quando a gente vai de carro,
e 3 missões um pouco mais próximas nas províncias de Kwanza Sul, na localidade de Libolo, e 2 na província de Kwanza Norte, em Dondo e em Dalatando. Portanto, 5 presenças na capital, onde se encontra praticamente a metade da povoação de Angola. Em Dondo, a primeira semente continua a dar frutos abundantes em todos os campos, na formação escolar e profissional, nos serviços para a saúde e principalmente numa evangelização que procede unida à promoção humana. Não por acaso, justamente aos catequistas, o reitor mor da família salesiana dirigiu palavras de elogio e apoio durante sua visita para festejar o 25º ano de presença em Angola. Ser catequista é uma missão muito bonita, a mais importante da igreja. La más grande de la iglesia. Ser catequista é uma hermosa missão. Ser catequista é uma bela missão. Primeiro, porque significa formar os discípulos de Cristo Jesus. E o modelo é Jesus. Segundo, hoje a evangelização deve ser acompanhada pela promoção humana e pela formação de uma nova cultura. Terceiro, numa paróquia salesiana é preciso ter um cuidado especial para com crianças, adolescentes e jovens e oferecer a eles o dom da educação. Boas noites. Também em Luena, cidade situada a 1.200 quilômetros da capital, os salesianos chegaram em 1981 e ali também são várias as atividades iniciadas a favor dos jovens e da população. Com a Associação VIS se ocupam principalmente de 4 centros médicos e de um laboratório de análise. Mas antes de tudo, o ensino. A Escola Dom Bosco oferece ensino de primeiro, segundo e terceiro níveis e possui mais de 2.000 alunos. A escola que acabastes de visitar, ela é dedicada a Dom Bosco, não é? Fundador dos Salesianos, engloba o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível e também o ensino de adulto. Mas a Escola Dom Bosco, ela está constituída numa rede salesiana
visto que aqui na província do Mochico, apesar de nós estarmos aqui só na sede, também estamos nas áreas rurais. E o número tem sido muito que procura esta escola de Dom Bosco, visto que desde os tempos difíceis, não é? que vivemos de guerra, não é? A escola de Dom Bosco esteve muito próximo do povo, sobretudo a gente pobre. E neste momento também de paz, essa escola é muito procurada. É só verem como é que estão a crescer as nossas obras, muito apreciadas aqui. E nós temos pedidos também, cada vez mais, a Dom Bosco, não é? Para que a nossa escola continue a ser apreciada, não é? Continua a dar uma qualidade, pedindo que Dom Bosco continue abençoando. Então, nesse sentido, agradecemos também, de uma maneira especial, todos aqueles que têm ajudado. Para os meninos maiores, há a formação profissional, para aprender uma profissão que leve logo ao trabalho. Em Luena, os salesianos, temos também o centro profissional. Significa um centro de formação profissional com as profissões de carpintaria, construção civil, serralharia, informática. Anos atrás começou também com costura, dactilografia e preparação para contabilidade. Venho sempre a ser uma resposta muito adequada e aceite às necessidades aqui da região de Luena. Neste momento da paz, tudo que seja reconstruir o país terá uma grande necessidade. Carpinteiros aqui, porque temos muita lenha na zona. Serralheiros, construção civil, terá colocação imediata. Formar profissionais hábeis para a reconstrução do país, explica o superior da visitadoria, é estratégico tanto para a economia angolana como para os jovens individualmente. E nas proximidades de Luena surgirá logo um novo centro de formação profissional. E agora, nesta fase na qual nos encontramos, estamos olhando assim, com muito interesse, com muito desejo, o desenvolvimento ainda maior da formação profissional. Nos anos passados tivemos um desenvolvimento, mas ainda é pequeno, e sobretudo nas comunidades de Luena, de Dondo, a comunidade da Lixeira. São comunidades nas quais nós queremos agora investir e dedicar muito trabalho para desenvolver este aspecto tão necessário do nosso carisma salesiano. Penny mama, Singwaska penny, Pasema mahala, Wano my, Wano patula. Singwaska penny mama, Singwaska penny. E aqui está Luanda, a grande capital que tem aproximadamente a metade dos quase 12 milhões de angolanos. Aqui estão situadas a sede da visitadoria e diversas obras espalhadas nos vários subúrbios. Um dos mais pobres é Lixeira. Nos edifícios e nos pátios da Escola Dom Bosco, os salesianos cuidam de cerca de 6.000 crianças de idades diferentes. Na capital, o empenho dos filhos de Dom Bosco também está voltado para o Centro de Formação Profissional e para a Paróquia de São Paulo. Entre formação e catequese, são atendidos no total mais de 9.000 jovens e animados cerca de 25 grupos do movimento juvenil salesiano.
colaboração dos leigos é fundamental para esse imenso trabalho, como explica Padre Marcelo Tiavati. Todo este trabalho evangelizador se realiza exclusivamente con os leigos locais. 400 alfabetizadores, 200 profesores, 300 catequistas, operadores y alfabetizadores trabajan como voluntarios. Unos 100 jovens trabalham no oratório e nos trabalhos de desporto, de capoeira, arte, cultura e teatro, para poder assim, através da educação do tempo livre, reduzir a marginalidade, reduzir a violência no território. Perto de Luanda encontram-se também outras duas obras significativas para a formação e a difusão do carisma salesiano. Em Palanca já está ativo o Centro de Filosofia e Ciências da Educação, inaugurado em setembro de 2006 pelo reitor-mor dos salesianos por ocasião das festas pelo 25º ano de presença no país. Quiere decir entonces que Angola tiene hombres y mujeres con grandes capacidades. Em Viana, por sua vez, o Instituto São Domingos Sávio abriga desde 2005 o aspirantado e o pós-noviciado. Hoje, a metade dos mais de 60 confrades da visitadoria é de origem angolana, testemunhando o desejo de servir Cristo e os jovens segundo o sistema educativo preventivo promovido por São João Bosco. Mas a terra de Angola, infelizmente, já foi banhada pelo sangue dos mártires salesianos. Em Calulo, obra nascida em 1987, a quase 300 quilômetros de Luanda, foram assassinados no dia 4 de janeiro de 1991 o salesiano Padre Marco Aurélio e o jovem catequista Marcelino. No lugar do martírio e em seus túmulos parou para rezar também o reitor-mor, Padre Pascoal Chaves, lembrando com gratidão comovida o sacrifício deles. Mas, exatamente como ressaltado pelo próprio reitor-mor, os salesianos já fazem parte de Angola e não irão embora, vieram para ficar. Também em Benguela trabalham com tenacidade e alegria. Aqui, os salesianos chegaram em 1997, convocados pelo bispo para se ocuparem explicitamente dos jovens. Junto com os leigos, alcançam os jovens e também muitos adultos, graças à catequese, à escola e ao centro de alfabetização. Este terreno chamado Campo do Papa, no ano 92 esteve aqui João Paulo II e a administração, o governo provincial deu de presente este terreno e depois a igreja entregou para os salesianos. Nós aqui sonhamos, como sonhou Dom Bosco em Baldoco, ¿no? Terreno grande, estamos nos inicios, aqui vamos ter a escola, o centro profissional e uma grande área desportiva. No centro, a igreja paroquial, que está dedicada a Nossa Senhora dos Navegantes.
e depois a residência dos salesianos. Os salesianos vão buscar muitos jovens nos bairros mais distantes, às vezes nos lugares onde muitos deles trabalham, como na área comercial de Quesere Marítimo. Os missionários tentam efetivamente alcançar o maior número de jovens possível. Para cada um, o anúncio evangélico deve ter a consistência de uma presença adulta confiável, que apoie nas necessidades materiais e de formação para uma vida digna e abra a mente e o coração a um compartilhamento alegre e profícuo dos próprios talentos. Há muitas coisas que a gente teria que fazer por toda esta criançada linda, há muitas necessidades que eles têm. Mas há uma coisa que eu gostaria de partilhar, que sentimos todos os missionários que chegamos aqui. É que a realidade parece muito crua, mas muitas vezes eles têm umas possibilidades, uma alegria, um entusiasmo de vida que nos ensinam muito, nos ensinam também a nós a viver. E a gente pode fazer muita coisa por eles, mas descobrimos que eles não fazem muito para nós. Nos dão um entusiasmo da vida, nos fazem descobrir um Deus que nos ama de uma maneira especial. O oratório para hoje. Não guardemos para amanhã. Vamos aqui, vamos. Vamos.